Maria, sempre silenciosa, ó Maria, guardavas tudo meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, giraste silenciosamente em teu coração. No Natal nos trouxeste entre cantos a alegria de Cristo, Verbo eterno, que veio a nós. Deus Jesus. Virgem silenciosa, tu me ensinas silenciar também, no silêncio teu menino eu gerar também. Quero só contigo meditar tudo que a vida me trouxer, para em teus atos proclamar Cristo Jesus. Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom poder conversar com vocês um pouquinho esta noite. E já chegando aqui, ver tantos rostos conhecidos. Aí eu, como bom mineiro, diz cruz credo Ave Maria. Achei que ia falar para desconhecidos e, graças a Deus, me sinto em casa. O que é acreditar na intercessão de Nossa Senhora? É ter surpresas de Deus, é fazer uma experiência. Maria é uma experiência, Maria é uma surpresa de Deus. Eu tive a oportunidade este ano, no mês de julho, de ir com a pastoral nipo-brasileira para o Japão. E um dos lugares que nós visitamos foi Hiroshima. E lá eu ouvi histórias que me marcaram muito, e dentre as histórias nós fomos visitar as comunidades católicas no Japão. Então um itinerário bem diferente naquelas terras. E dentre as histórias que eu ouvi em Hiroshima, nós fomos a uma capela, a mais antiga igreja católica do Japão, e ali eles nos contaram como os primeiros missionários começaram o trabalho. Quando eles chegaram lá, depois da perseguição à igreja, depois que fizeram os primeiros mártires lá em Hiroshima, São Paulo, Miki e companheiros, então depois de muito tempo que a igreja pôde voltar, e quando os novos missionários voltaram, eles ficaram surpresos porque alguns japoneses chegaram para os missionários e disseram assim: esta igreja é a igreja da Maria? É a igreja da Maria, mãe de Jesus? Aí os missionários responderam: sim. Então é a nossa igreja. Porque eles guardavam no regime que perseguia
A fé, eles guardavam as imagens de Maria no meio das roupas, em porões das casas, e foi o que fez com que eles tivessem ligação com a fé cristã. Então, os mais velhos foram confirmar: é a igreja da Maria, da mãe de Jesus? Então, é a nossa igreja. Essa presença discreta de Maria, que faz toda a diferença, nós encontramos também nas capelinhas da Mãe Rainha. Quantas vezes, como pároco, eu acompanhei famílias em situação de luto, em situação de doença, em situação de sofrimento, em alguma situação muito particular, muito especial, e chegando para visitar o enfermo, ou chegando para visitar aquela família que estava vivendo a situação difícil, eu via lá a imagem da Mãe Peregrina. E quantas vezes eu perguntei: estava marcado para ela chegar hoje? Não, padre, foi coincidência. Coincidência. Bem naquele momento, naquela hora, naquela necessidade, a mãe de Jesus estava lá. Então a gente faz muito essa experiência, com certeza vocês também. E chegando aqui, eu senti um pouco essa experiência dessa presença forte, capaz de congregar. Dentro de um condomínio, a gente se reunir no salão do condomínio para falar dela. Só Maria consegue essas coisas. Só Maria consegue essas coisas. Que coisa maravilhosa a gente poder partilhar a fé a partir do olhar dela e demonstrar o nosso amor a Jesus. E o que Nossa Senhora quer nos apresentar? Ela nos traz o seu Filho. Eu fico feliz porque na nossa fé nós entendemos isso. Ela não existe para si e não nos quer para ela. Ela nos quer para o seu Filho. E a imagem da Mãe Peregrina é muito expressiva nesse sentido. Ela leva um menino e entrega o menino. É um gesto mesmo ali de entrega. O menino é para nós. Importa seguir os ensinamentos desse menino. Seguindo os passos de Maria, vamos pensar rapidamente nas coisas que a gente sabe dela, segundo as Sagradas Escrituras. Antes, os nascimentos miraculosos na Bíblia. O nascimento de Isaac, depois o nascimento de Sansão, até chegar no nascimento de João Batista, foram nascimentos marcados por milagres. Mulheres estéreis e velhas, idosas, tiveram esses filhos. Quando acontecia um nascimento assim, nas Sagradas Escrituras, na história do povo de Deus, é como se Deus dissesse assim: preste atenção no menino que virá desta mulher, porque ele cumprirá uma missão importante para o povo de Deus. Na plenitude dos tempos, quando vem Jesus, Jesus vem através não de uma anciã e não de uma mulher estéril, vem através de uma virgem e de uma jovem. Maria devia ter uns 15 anos, mais ou menos, quando ela teve Jesus. Segundo a cultura judaica, era assim. Até hoje as meninas judaicas se casam muito cedo. O que no linguajar bíblico isso quer dizer? Se no Antigo Testamento prestem atenção na missão desse menino, agora é como se Deus dissesse para a humanidade: pare o mundo, olhe o que está acontecendo. Não é mais uma mulher idosa e estéril, mas uma virgem, uma menina que vai dar a luz ao meu filho, vai trazer a luz ao mundo. Esses dias eu vi numa camiseta de uma pessoa: mãe, até Deus quis ter uma. Achei lindo, com a imagem de Nossa Senhora. Mãe, até Deus quis ter uma. E foi por ali que ele chegou até nós e continua chegando a tantos corações. A devoção a Nossa Senhora nos traz Jesus. Eu olho lá em Aparecida, o centro da Basílica
não é imagem de Aparecida, é o altar. Tudo nos leva para o altar, tudo nos congrega para o altar. No centro da basílica nós temos a cruz de Jesus. E ela nos indica o seu filho, ela nos indica esse caminho da cruz. E o nome dela, o que significa? Por que Maria? O nome Maria tem dezenas de significados. E conforme a cultura, conforme o país, tem um significado diferente. Mas como é que é a pronúncia Maria em hebraico? É Miriam. Miriam. Mas como é que era na língua que ela usava, a língua usada na época, que era o aramaico? A língua mais popular. Mariam. Mariam. E de que raiz vem Mariam? De mar. Mar. E adivinha o que significa mar em aramaico? Senhora. Senhora. Olha como tem sentido. 2000 anos depois a gente a chama de Nossa Senhora. A gente fala o nome dela na raiz, sem saber. Vocês sabem que esse ano, na verdade, que eu fiz essa descoberta. Estudando, preparando homilias, mar, Senhora. Se a gente for traduzir ao pé da letra para nós, o mar tem a ver com o oceano. E ela é o nosso oceano, onde a gente mergulha para chegar no porto seguro, que é nosso Senhor, que é Jesus. Tem todo sentido para nós. Agora vamos dar alguns passos. Vocês estão aguentando ouvir ainda? Não tem ninguém concordando, preste atenção. Vamos dar alguns passos com ela, segundo a história, inclusive, que a gente acabou de ver, que as crianças encenaram e fizeram a gente até rir. A Anunciação. Foi tão bonitinho o jeito deles e tão espontâneo. Deus a chama de plena de graça, cheia de graça, a agraciada. Depois, o anjo a chama de Maria. Falo Deus porque o anjo na Bíblia é a presença de Deus, é a presença de Deus. Depois que ela é chamada de toda plena da graça, toda cheia de graça, ela é chamada pelo nome Maria, que nós já chegamos aqui à conclusão de que a raiz é Senhora. E depois ela mesma se dá um nome. Ela diz: eu sou a serva do Senhor, a serva do Senhor. Que bonito esse jeito de alguém que parou a história, que existe um antes do sim que ela deu a Deus e um depois do sim que ela deu a Deus, porque é antes de Cristo, depois de Cristo, e Cristo veio por ela. Que bonita essa pessoa tão importante para a história da humanidade assumir isso. Eu sou apenas a serva do Senhor. Como amantes de Nossa Senhora, filhos amados também dela, queridos, eu creio que tem que ser essa a nossa posição na nossa fé, no nosso testemunho. Você leva a imagem de Nossa Senhora de casa em casa. Você cuida, zela, é missionário da Mãe Rainha. Faça isso como servidor, como servidora. Não se canse, porque você se torna portadora de graça para tanta gente, portadora dos sinais de Deus para tanta gente. Não desista nunca dessa missão. Eu acho que esse encontro aqui é para uma renovação de contrato por mais pelo menos 10 anos. Porque às vezes você vai encontrar portas fechadas, gente de cara feia, gente que diz eu não vou receber mais. Não desanime. Nós com ela, seguindo os passos dela, somos servos do Senhor. E imediatamente depois dessa experiência, o que acontece com ela depois da anunciação? Ela se coloca a caminho da casa da sua prima Isabel. Acontece a visitação.
ela sobe montanhas e olha, da Galileia para a Judéia, onde morava Isabel, onde Isabel teve João Batista, são montanhas e mais montanhas. Ela escala montanhas para poder servir a sua prima Isabel. Aí você pode também trazer isso para o seu trabalho de missionária, para o seu trabalho de missionário da Mãe Rainha. Quantas vezes você vai sentir a fadiga, o cansaço da subida das montanhas, porque você tem já 1000 afazeres e ainda tem que tomar conta dela. Mas na verdade eu tenho certeza, não é você que a carrega, ela carrega você. E à medida que você vai vivenciando isso, fazendo a experiência disso, você vai percebendo o quanto ela te leva, o quanto ela tem carregado você. Aqui eu me lembro de mais uma experiência de Nossa Senhora, que vocês devem já ter lido ou ter ouvido, aquela restauradora da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vocês já ouviram o testemunho dela? Maravilhoso. A imagem se despedaçou, vocês sabem, naquele atentado que aconteceu lá na Basílica, e ela disse que ela não tinha fé. Ela não era uma pessoa ligada à fé, ligada à igreja, mas consertou e restaurou com perfeição a imagem da Imaculada Conceição de Aparecida. E ela diz que só percebeu de verdade o que tinha acontecido quando o corpo de bombeiros colocou a imagem no carro e eles trouxeram de São Paulo a Aparecida a imagem restaurada. Ela diz que foi ficando impressionada porque tinha gente na beira da Dutra desde São Paulo até Aparecida saudando a imagem. E ela diz que foi renascendo naquela viagem, na ida para Aparecida, levando a imagem restaurada. E ela diz uma frase magnífica, ela diz exatamente isso: não fui eu que a restaurei, foi ela que me restaurou. Então são coisas que Nossa Senhora faz por caminhos que a gente nem imagina. E ela deve estar fazendo muita coisa na sua vida também, na vida da sua família, na vida da sua casa. Seguindo os passos de Maria. Depois da visitação, nós vamos encontrá-la no templo, lá com Jesus menino, com Jesus adolescente. E Jesus ali no Evangelho, ele dá uma resposta bem de adolescente mesmo. Quando ela pergunta: meu filho, por que você fez isso conosco? Ficou perdido por aqui? E ele responde: vocês não sabiam que eu devo me preocupar com as coisas do meu pai? Ai, só adolescente para falar um negócio desse para a mãe e para o pai, não é? Quando de vez em quando a gente escuta umas respostas de filho, de filha, que você fala: meu Deus, eu não queria estar aqui, não queria ter ouvido isso. Ali Jesus está em plena adolescência, ela vive tudo aquilo e não entende o que estava acontecendo. Quando ela não entendia, o evangelista Lucas diz por 2 vezes, desde lá do nascimento, da anunciação, ali do momento em que o presépio é visitado, até o momento em que ela está naquela situação da perda do menino no templo. Aliás, quando Simeão e Ana os profetizam sobre a vida dela e depois ela lá no templo. O evangelista Lucas diz: ela não entendia tudo, mas o que ela não entendia, guardava no coração. Como a gente precisa aprender essa lição com ela. Tem coisas no dia a dia, talvez a gente só entenda quando estiver no colo de Deus. Tem coisas que têm acontecido com você, ou na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, que você decididamente não consegue entender, e não é hora de entender, talvez não seja o momento de entender, é preciso aprender a guardar. A seu tempo, as peças da vida se encaixam. Como diz Santa Teresinha numa oração dela, nossa vida é como um mosaico. E nós somos como pedrinhas do mosaico de Deus. Deus vai colocar essa pedrinha no lugar certo, que somos nós. E as coisas vão se encaixando. Por isso é importante guardar no coração. Depois, continuando a seguir os passos de Maria, nós chegamos em Bodas de Caná, que eu acho
um dos evangelhos que falam da Virgem Maria como figura da igreja de uma forma tão perfeita e uma das passagens mais bonitas. Porque o olhar dela, esse olhar da mãe peregrina em cada casa e também na sua vida. Ela observa do que é que nós estamos precisando. Meu filho, eles não têm mais vinho. Esta chegada dela nas casas, bem nas horas em que as famílias mais precisam, não é coincidência, ela vai para providenciar. É a mãe da providência. É a mãe peregrina e mãe da providência. Meu filho, eles não têm mais isso, eles não têm isto, eles não têm... E ela sabe, É um olhar atento. Quem dera que nossos olhares também fossem purificados e sempre assim. O que é que está faltando e que a gente pode oferecer? Com certeza essa visita dela no condomínio humaniza mais o encontro entre vocês. Humaniza mais a vizinhança. Humaniza mais e se torna elo para que vocês estejam juntos de alguma forma. E esse olhar atento providencia o vinho que está faltando. Depois, seguindo os passos dela, onde é que nós vamos chegar? Numa mulher forte. A mulher que está de pé junto à cruz do seu filho. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Fiquem de pé as mulheres que estão aqui. Pode ficar de pé. Crê em Deus Pai. Que coisa boa. Vocês merecem uma salva de palmas, viu? Ai de nós se não fossem as mulheres. Pode sentar, foi só para acordar vocês. Mas preste atenção, o que significa esse estar de pé numa hora tão crucial, numa hora tão difícil? Uma vez eu ouvi uma explicação sobre esta passagem da vida de Jesus e da presença de Maria, que me marcou para sempre. Não existe algo mais bonito do que a gente ver essa mulher de pé junto à cruz do seu filho e da gente perceber que a nossa fé está mergulhada ali, porque ali na verdade é que nasce a nossa fé, no momento da morte de Jesus por nós, é o que dá sentido à nossa existência, à existência da nossa igreja. Ali nós nascemos do lado aberto de Cristo. Mas que sentido tem essa mulher ali? A força do feminino, a beleza do feminino. Não é à toa que em muitos lugares onde não existia a evangelização, ou não estava podendo mais acontecer a evangelização, o terço foi a salvação de muitas comunidades. E até hoje, com certeza, pelo Brasil afora, onde a gente não consegue chegar com os missionários, a mãe chega. Em muitos lugares ela está antes de nós, antes dos missionários chegarem. Essa força da mulher, a beleza do feminino. A mulher de pé expressa toda a beleza do feminino para a vida da humanidade. E aí, quando a gente estava ouvindo essa reflexão, nós tínhamos pessoas de 53 países, eu me lembro, nessa conferência. Aí, de repente, o professor parou e disse assim: por que é tão forte esta mulher de pé? Bendita a nossa fé que colocou essa mulher de pé junto à cruz do seu filho. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, disse o professor. Quem aqui conhece no seu país piada de bêbado? Todo mundo levantou a mão. Aí depois ele perguntou: e quem conhece piada de bêbada? Ninguém levantou a mão. Aí ele diz: por que será? É coincidência? O homem cambaleante, por mais que seja triste, pode levar até a risadas. Mas uma mulher cambaleante faz a gente chorar. A mulher não combina com ser cambaleante. Crê em Deus Pai. A firmeza da mulher salva a humanidade.
Aquilo me marcou profundamente e me fez amar mais ainda a nossa fé e essa intercessão de Nossa Senhora. A beleza da mulher de pé salva a humanidade. E não é que na prática da vida é assim? Aí um africano levantou a mão e disse assim: na minha tribo tem um pensamento muito corrente que é o seguinte: quem educa um menino, educa um homem. Quem educa uma menina, educa toda uma sociedade. Creio em Deus Pai. Arrasou, camarada. Mas na prática da vida não é assim. A mulher carrega uma força, um gênio profético dentro de si, que salva a humanidade. Se homem desse à luz, todos morreriam no parto, pode ter certeza. Por isso que Deus é sábio, já colocou a mulher para dar à luz. Homem não ia dar à luz, ia dar blackout. Não ia dar à luz. Eu sempre dou esse exemplo, eu falo assim: olha, a mulher com gripe, ela leva a criança para a escola, vai para o serviço dela, volta, cuida da casa e ainda prepara a janta. O homem com gripe chega em casa e fala: me faz um chazinho aí que eu estou morrendo. Não é? Creio em Deus Pai. Então, essa força não pode faltar. Na vida da igreja, a gente tem essa representante de vocês, maravilhosa, a mulher de pé, em pé, junto à cruz do seu filho. Mulheres, não esmoreçam, não esmoreçam. A mulher é o esteio de uma casa. E não é à toa que vocês estão aqui e são maioria e carregam a imagem de Nossa Senhora de casa em casa. Mulheres levando a presença de uma mulher que leva a Deus. Vocês fazem isso de uma forma extraordinária, mas é a missão de vocês. Uma vez eu vi também numa outra pregação que eu partilho com vocês aqui, uma pessoa dizendo: toda mulher nasceu para cantar o Magnificat. Toda mulher nasceu para cantar o Magnificat. O poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. Ele olhou para a minha pequenez e me ergueu, me levantou. É assim, não desanimem, nunca. Continuem firmes na missão. E indo para os últimos passos de Maria, ela não poderia faltar em Pentecostes. Quando a igreja está começando, ali numa primeira casa, muitos dizem que foi a casa da família de Marcos, onde tinha o cenáculo, onde tem um lugar que a gente conhece hoje por cenáculo. Então, numa casa de família, a mãe de Jesus estava ali no meio, na vinda do Espírito Santo. A mãe de Jesus não falta nos momentos essenciais da vida, da história de Jesus, da vida da nossa igreja. E vocês são portadoras, portadores da mensagem dessa mulher para o mundo. Então renovem o contrato com a Mãe Peregrina. Renovem o carinho pelo serviço que vocês prestam à igreja, através desse simples conduzir um pequeno oratório, mas que encerra em si tanto mistério. Sempre vai fazer diferença a gente dizer e perceber: a mãe de Jesus estava lá. E eu termino contando uma historinha para vocês, que talvez vocês já tenham ouvido essa história em outro lugar, uma história verdadeira, ou eu mesmo contando em alguma homilia. Muitos aqui certamente conhecem o Santuário da Medalha Milagrosa em Paris. Uma brasileira que tinha a filhinha que estava desenganada pelos médicos com tumor na cabeça, ela, quando ouviu dos médicos a última palavra, não tinha mais jeito, ela manifestou um desejo enorme de ir até o Santuário de Nossa Senhora das Graças, lá em Paris, pela fé que ela manifestava na intercessão de Nossa Senhora. E ela conseguiu chegar lá com essa menina e disse: olha, vocês não têm a resposta,
mas eu vou procurar quem me dê a resposta para o problema da minha filha. E chegando lá no santuário de Nossa Senhora das Graças, lá tem uma cadeira, onde uma das aparições, Nossa Senhora aparece naquela cadeira, então eles reservaram aquela cadeira. Quem chega lá e está desavisado, pensa que é a cadeira do padre. Mas quem é bom observador vai ver que a cadeira do padre está atrás do altar, do outro lado, com a cadeira ali dos coroinhas, os que vão ajudar o padre, e aquela cadeira está isolada, mais ou menos aqui, como essa imagem de Nossa Senhora, e tem uma proteção, uma corda, uma corrente, cercando aquela cadeira para ninguém colocar as mãos e conservar a cadeira. A mãe, sabendo daquela história, disse assim: filhinha, a menina tinha uns 4 anos, eu vou colocar você ali, você vai correndo, põe a sua mãozinha na cadeira e volta para o colo da mãe, porque é proibido chegar ali na cadeira. Então ela já estava ousada de fazer isso. Ela chegou, colocou a menininha foi na cadeira, deitou a cabeça na cadeira e ficou. E ela chamando a menina, com medo de alguém ir lá tirar a menina, ela chamando. Quando a menina voltou, a mãe disse: filha, a mamãe não falou para você colocar a mãozinha na cadeira e voltar? O que aconteceu? Ela disse assim: a senhora falou isso, mas a mulher que estava na cadeira pediu para eu pôr a cabeça no colo dela. E foi mesmo a cura, né, que aconteceu ali. Essa é uma das histórias do santuário lá da Medalha Milagrosa. E última história. Em Lourdes, também uma criança que foi levada pela mãe. O santuário de Lourdes é cheio de curas, de muitas histórias de milagres. A criança também desenganada tinha lá um problema sério, e a mãe levou a criança no colo para aquela procissão da tarde que tem em Lourdes com os enfermos. E o padre vai com o Santíssimo Sacramento, sai lá da gruta onde Nossa Senhora apareceu com o Santíssimo Sacramento, foi o pedido de Nossa Senhora, e leva até o altar onde ele vai dar a bênção com o Santíssimo. E é a chamada procissão dos enfermos. E o padre viu essa criança no colo da mãe. Ele fez como o Papa Francisco quando vê criança se aproxima. O padre foi com o ostensório, Jesus na hóstia consagrada, perto da criança. A criança olhou para a hóstia consagrada e disse: Jesus, se você não me curar, eu vou contar para sua mãe. Essa frase ficou: se você não me curar, eu vou contar para sua mãe. E foi curado. A criança também foi curada. Uma dos milagres atestados lá em Lourdes. Então, olha, vocês não carregam qualquer uma. Vocês não carregam simplesmente um oratório. Vocês carregam um reservatório de graças para a vida de muita gente. Graças a Deus nós temos esta fé nesta mulher do Evangelho, intercessora nossa, medianeira de todas as graças, que participa da mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Nossa, muito bom, né, gente? Muito bom. Que deixou de legado aqui para nós. Por favor. Gente, pode sentar. Gratificante como o Senhor coloca para a gente, né? A imagem de Maria, essa mãe que está tão próximo da gente e está no nosso cotidiano, né, Padre? No nosso dia a dia. E da forma que o Senhor dá os exemplos para nós, estamos todos muito felizes aqui com a sua presença, com certeza. Veio acrescentar aquilo que a gente já tem no nosso coração, né? E gostaríamos, Padre, que todas essas pessoas que estão aqui, elas queriam tanto que o Senhor estivesse aqui, que fizemos até uma rifa aqui para providenciar todo o evento, né? E a rifa é desse belíssimo quadro da Mãe Rainha, que gostaríamos que o Senhor fizesse o sorteio.
Saiu o som, né? Antes tarde do que nunca. Mas vamos ter o sorteio, né? E vamos ver quem é que vai levar o belíssimo quadro, né, da Mãe Rainha para ser colocado lá em sua casa. Por favor, padre, pode dar uma mexidinha. Olha lá, porque tem gente que está pedindo para você pegar o do lado do fundo. Se quiser jogar para cima também não tem problema. Pode, aqui pode tudo. Nossa! História de chance, através do empenho. Marlene Silva, que leva a imagem na casa dela, a missionária Nena. Marlene de Silva.